segundo ano, a professora está gravando esse vídeo para a gente iniciar o conteúdo sobre as plantas. Elas são divididas em 4 grupos: as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos começar com as briófitas. Vocês conhecem elas popularmente como musgos. Olha aqui as briófitas aqui. Estão vendo? As briófitas são plantas pioneiras. Normalmente elas dão em locais mais úmidos, locais com sombra. Esse tronco de árvore aqui, ó, tem bastante briófitas. São plantas que, como vocês estão vendo, muito pequenas. Elas podem atingir até 5 centímetros. Elas não possuem vasos condutores de seiva. Portanto, essa característica de ser avasculares, de não possuir vasos condutores de seiva, não permite com que elas cresçam muito. Olha aqui que bonita essa aqui, ó. Estão vendo? Olha. O que a gente percebe aqui? Alguma dessas briófitas, elas estão em outras fases, até um animalzinho ali no meio. Ó, elas parecem um tapete, né? Elas são plantas colonizadoras. A gente chama de plantas pioneiras porque normalmente elas vêm para abrir o ambiente, abrir o espaço para outras plantas virem depois, né? Colonizar esse ambiente. Aqui, ó. Que linda essas briófitas. Vejamos, ó. Apesar delas ficarem assim nos troncos das árvores, né? As briófitas, elas são plantas epífitas, que só utilizam, né, como sustentação os troncos. Elas não podem ser chamadas de plantas parasitárias, né? Elas não retiram do tronco das árvores e das árvores matéria orgânica para os seus alimentos. Elas simplesmente utilizam como base de sustentação. Como todas as plantas, elas realizam fotossíntese, né? Porém, como vocês observam, elas não têm raízes ainda fixas. Então, para raízes dela, a gente dá o nome de rizóide, né? Porque são raízes muito finas, muito pequenas, né? Ainda raízes que não são bem desenvolvidas. E ela também não tem caule, né? Vocês percebem que elas são plantas muito pequenas, então não há caule. E para o caule dela, a gente chama de cauloide também, por ter essa ausência de caule. Ó, observem. Parece um tapete, é lindo, né? E para as folhas, a gente chama de filete, porque também não são folhas ainda desenvolvidas, né? Em alguns livros, vocês vão encontrar filídeo no lugar de filetes, tá? Pode ser também chamada de filídeo, ao invés de folhas. Existem aproximadamente 25 mil espécies catalogadas aí de briófitas. E uma característica interessante é que, como elas não têm vasos condutores de seiva, a matéria orgânica, né, para o processo de fotossíntese, ela passa de célula para célula. Aqui a gente vê várias briófitas, aqui a gente vê uma planta trepadeira, aqui a gente já vê, né, um líquen, né, que é a água, algas e bactérias, e cianobactérias, né? Vejam aqui, ó. As briófitas, né, como eu disse, elas vivem mais em ambientes úmidos e ambientes sombrios, mas também pode ser encontrado algumas espécies que sobrevivem embaixo da neve ou então no deserto. Elas, assim como os líquens, são bioindicadores de que esse sistema, né, esse ambiente, ele é um sistema bom. Eles são sensíveis à poluição atmosférica, então a gente pode dizer que num local onde se encontra bastante briófitas, a atmosfera tá boa. Vejam. Essas plantas, elas precisam ainda da água para a reprodução delas, certo?
Isso porque elas têm uma alternância de gerações, elas vão ter 2 fases. E aqui eu não encontro nenhum modelo, encontrei aqui, ó, briófitas que estão numa segunda alternância de gerações. Vamos ver se vocês conseguem perceber que algumas não têm uma cápsula em cima e outras já possuem essa cápsula, principalmente aqui, ó. Aqui a gente consegue ver bem, elas possuem uma cápsula. Como a professora estava falando, deixa eu achar aqui, tive que pausar o vídeo para passar o trem para não fazer barulho. Ela tem uma alternância de gerações, né, que se chama metagênese, e a gente tem a fase gametófito, que é a fase mais comum, assim, que a gente encontra, que é a fase haploide, e depois a gente tem a fase do esporófito, que é aquela fase onde tem umas cápsulas formadas em cima. Deixa eu buscar aqui onde é que tava aquelas. E ali naquela fase esporófito, dentro daquela cápsulazinha, né, é onde vai ficar, é onde vai ficar então os esporos. E aí vai precisar da água, né, ó, dá pra ver. Vai precisar da água para poder realizar essa fecundação. Dá pra ver que alguns modelinhos têm o esporófito, tá na fase esporófito, né. Essa é a fase diploide das briófitas. Vou andar aqui para ver se a gente encontra mais algum nessa fase. Aqui tem bastante, encontrei muitos, olha. Percebam a diferença. Dá pra ver, né? Aqui a fase mais comum, né, que a gente encontra das briófitas. E aqui a fase esporófito. Ó, a presença ali das cápsulas. Ali vai ficar os esporos, né? E aí no momento que vir a água e o vento e bater aqui nessas cápsulas, né, vai levar os esporos, vejam ali. Vai levar os esporos. E os esporos se encontrando vão fecundar e vão gerar uma nova briófita, né? Então é isso, pessoal. Nossa aula hoje sobre briófitas. São plantas bem simples, né? Não é difícil de encontrá-las, pelo contrário, a gente sempre encontra elas em locais como em cima de pedras, né? Próximos a tijolos, troncos de árvores. Como a professora falou, elas buscam esse lugar para sustentação, não é para ser parasita da planta, né? E ainda são plantas pioneiras, são plantas que a gente pode considerar, assim, as primeiras que existiram, né? Elas que vão originar, então, depois as pteridófitas, e aí vão dar origem às gimnospermas e às angiospermas. E esse ciclo de alternância de gerações, como a professora falou, se chama metagênese. E elas dependem ainda do meio da água para poder se reproduzir, ou da gota do orvalho, né? E aí, como a professora disse, essa que vocês mais encontram, que parece um tapete, assim, sem a presença daquele esporanjo em cima, é a fase do gametófito, são haploides, né? E depois a gente vai encontrar a fase do esporófito, como essas aqui, né, que já vai ter a presença ali em cima do esporanjo, e dentro desse esporanjo tem os esporos, né? Os esporos que vão ser agitados então com a água, e aí vão fazer o encontro de esporos e criar então uma nova briófita. Essa fase aqui é uma fase efêmera, ó, é uma fase passageira, não é a fase duradoura dele, certo? Então por isso que eu disse, é mais comum encontrar a fase gametófito, porque é a fase duradoura, enquanto a fase esporófito é a fase efêmera, beleza? Abraços!